Eu sou o Lucas D'Amico, trainer em programação neurolinguística, constelador familiar, especialista em desenvolvimento humano e reprogramação mental. Se você gosta de conteúdos como esse, curta esse vídeo, deixe os seus comentários, temas, sugestões e se inscreva no meu canal. Como identificar as nossas crenças de maneira assertiva e profunda e como começar a abrir para mudá-las. Então, como é que eu identifico as minhas crenças? Ouço muito, tem pessoas que falam, poxa Lucas, eu consigo identificar facilmente as minhas crenças possibilitadoras. O que são crenças possibilitadoras? São as crenças positivas, entre aspas. Mas eu tenho dificuldade em identificar as minhas crenças limitantes. O que são as crenças limitantes? São as crenças negativas. Ou o contrário, né? Porque cada pessoa funciona de um jeito. Também tem pessoas que falam, poxa Lucas, eu tenho muita dificuldade em conseguir identificar as minhas crenças possibilitadoras. Eu só consigo identificar as minhas crenças limitantes. As crenças que me impedem, que me afastam, que fazem eu não conseguir chegar onde eu quero. Então, a nossa mente funciona, cada pessoa funciona de um jeito. Como é que eu consigo primeiro entender as minhas crenças? O que são as nossas crenças? As nossas crenças são as coisas que a gente acredita. Então a gente acredita em várias coisas, né, gente? A gente tem crenças sobre a família, crenças sobre relacionamentos, crenças sobre Deus ou a não existência de Deus também é uma crença. O ateu também tem a sua crença, como o cristão, como o evangélico, como o católico, como o espírita. Então são crenças. A gente tem crenças sobre as coisas e a gente tem crenças de identidade. Quais são as crenças de identidade? São as crenças sobre a minha persona, sobre eu mesmo. O que eu sou legal, eu sou chato, eu sou bonito, eu sou feio, eu sou forte, eu sou fraco. E quando a gente tem essa construção e entende que a gente tem uma rede de crenças e nós somos um conjunto de crenças, qualquer ser humano ele é uma redezinha emaranhada sobre crenças, nós temos uma série de comportamentos que estão totalmente alinhados com essa crença. O que eu quero dizer com isso? Então muitas vezes as pessoas falam, poxa Lucas, eu quero parar de fazer um comportamento X. Eu quero parar de fumar, ou eu quero parar de comer compulsivamente, ou eu quero parar de... Mas a gente não entende que, na verdade, o que faz eu ter aquele comportamento é uma crença minha, que está instalada lá dentro de mim. Então, muitas vezes eu não consigo mudar aquele comportamento porque eu tenho uma crença possivelmente limitante e que me limita de conseguir fazer isso. Então, nós somos uma rede de crenças e as nossas crenças criam os nossos comportamentos. Então, como é que eu consigo identificar as minhas crenças? Um passo importante e que eu gosto de trazer como uma reflexão primeira coisa é você conseguir entender quais são os comportamentos que você não gosta de ter. Isso é um passo importante. Outra coisa é você conseguir entender como é que estão as áreas da sua vida. Né? Então, uma ferramentazinha básica e fácil de coaching, que é a famosa roda da vida, é você identificar as áreas da sua vida, todas as áreas da sua vida. Como é que estão cada área da sua vida? Como é que está a sua área da saúde? Como é que está a sua área do amor, relacionamento íntimo? Identificar as áreas, financeiro, profissional, espiritual, saúde, familiar, não importa. Se essa área está muito boa, se você está evoluindo muito nessa área, bem provavelmente você tem crenças, mais de uma, que faz com que essa área esteja sólida. E o contrário se faz verdade. Se essa área está mal, se é uma área que está ali esbarrando, patinando, você vem lutando, remando e não consegue sair do lugar, possivelmente essa área tem crenças limitantes que estão te limitando ali, que estão te segurando, te afastando de onde você quer. Então, você quer identificar as suas crenças? A primeira coisa é identifique as áreas da sua vida e como é que elas estão. Então você vai avaliar cada área mesmo, pegando um papel e uma caneta e escrevendo a área da saúde. Como é que eu estou em relação à minha saúde? Minha saúde está boa? Não está? Ok, identifica todas essas áreas. A área das finanças, como é que está a minha parte financeira? Eu estou sempre endividado?
Ou eu tenho boas rendas, boas aplicações. Como é que está essa minha área financeira? A área do meu relacionamento, como é que está a minha parte social, me relacionando com as pessoas, meu relacionamento com meu marido, com minha esposa, ou com meu namorado, namorada, com a minha família. Me identifica como é que está hoje, atualmente, cada área da sua vida. Depois que você identificar cada área da sua vida, começa com algumas perguntas como por que ela está assim? Por que a minha área está assim? Por que o meu relacionamento familiar está desse jeito? Ah, porque eu não gosto de fulana, porque quando ela fala assim eu retruco. E aí você começa a se perguntar porquês. Por que eu tô assim? Por que essa área tá desse jeito? E você vai começar a se aprofundar em crenças. E vão vir crenças mais superficiais, são as mais fáceis de responder, e as crenças mais profundas, que são aquelas que dão incômodo. A gente fica se perguntando, ou perguntando para uma outra pessoa, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E o que isso significa para você? Mas por quê? O que isso significa para você? A gente vai mergulhando em crenças, vai se aprofundando naquelas coisas que estão ali guardadinhas e que a gente não quer olhar, a gente não quer sentir, a gente fica empurrando para longe. Ah, não, eu não quero pensar nisso. Eu não quero pensar nisso, eu não quero. Você fica se afastando delas. Aí você identificou a sua crença, que é ela que sustenta os seus comportamentos. Entende, gente? Então, para identificar suas crenças não é tão difícil assim. Muitas pessoas vêm com várias coisas mirabolantes, dezenas de ações, eu tenho que fazer centenas de coisas na minha vida para conseguir identificar uma crença limitante. É muito mais fácil do que a gente imagina. O que basta é, de verdade, uma coisa importante é eu primeiro olhar para as áreas da minha vida. Qual área não está legal? Qual área está muito legal? Quais comportamentos nessa área da minha vida estão bons? Quais não estão bons? E começar a me perguntar por que está assim? Por que a minha vida financeira eu vivo devendo? Eu nunca tenho dinheiro. Por que está assim? Puxa, porque eu não sei. Aí você vai, muitas vezes a gente começa a trazer respostas de comportamento. Sabe? Porque eu tenho um comportamento X com dinheiro. Eu tenho um comportamento Y com dinheiro. Eu tenho... Ah, tá, mas por que eu tenho esse comportamento? Mas por quê? Até você começar a entrar numa crença, porque eu acredito que dinheiro é difícil, ou que pessoas ricas... Aí eu vou começar a levantar uma série, eu acredito que eu preciso trabalhar 20 horas por dia para ter dinheiro. Aí eu vou entrar e encontrar uma crença que de fato me limita, que é uma crença que de fato está ali dentro de mim enraizada, e que me afasta do que eu busco dentro, do que eu quero atingir lá na frente. Quando a gente tem claramente a minha crença, aí eu começo a querer mudá-la. E aí tem diversas maneiras de mudar uma crença. Uma coisa muito comum, as nossas crenças, elas vêm, muitas delas, da nossa primeira infância ali, da nossa construção enquanto pessoa, enquanto ser humano. Então a gente tem muitas crenças da família, né? Então, que os pais, que os irmãos, ou até mesmo que os professores ali na escolinha, que os amiguinhos falavam e falam, a gente reproduz e toma ela como uma verdade. Qual que é a diferença entre um pensamento e uma crença? Um pensamento são coisas que vão, nossa mente essencialmente está pensando a todo instante. O que é uma crença? É um pensamento que eu confirmei como uma verdade para mim. Isso é X, aquilo é Y, eu sou assim, fulano é assado, políticos são, homens e mulheres são, Deus é. Então eu confirmo aquele pensamento como uma verdade para mim. E muitos desses pensamentos confirmados, eles vêm de uma bagagem lá de trás, de uma história familiar, da maneira como eu fui criado, da maneira como do ambiente que eu cresci, da família que eu cresci, dos lugares que eu frequentei. Então a gente constrói aquelas crenças, que são o que a gente chama de crenças primárias, ali da nossa primeira infância. E a partir dessa construção de crenças primárias, eu vou evoluindo na vida, eu vou crescendo, vou me tornando um pré-adolescente, um adulto, eu vou construindo novas crenças. Então, existem sim crenças enraizadas lá de trás, por exemplo, eu não sirvo para nada, eu não sou bom o suficiente, eu não sou o suficiente. Muitas vezes, por ter recebido uma criação familiar, e aqui não é
julgar papai e mamãe, tá? É só trazer consciência. Eu tive uma criação familiar onde meus pais foram muito rígidos, né? Então cobravam demais, você não fez mais que a sua obrigação, você não fez mais o que... Eu cresci numa família muito rígida, recebendo muitas críticas, sendo sempre muito podado. Eu tenho uma crença da minha infância que eu não sou bom o suficiente, que eu não sei fazer nada, que eu não valo a pena, que eu sou uma pessoa incapaz. Então eu carrego esta crença como um adulto. E aí eu sou hoje num trabalho, num relacionamento, sempre querendo agradar os outros, sempre querendo fazer mais, sempre buscando ser aceito, buscando aprovação por uma crença lá atrás. Então esse é um exemplo clássico de uma crença enraizada na minha infância. Mas, por exemplo, uma crença que me veio na fase adulta. Então eu tô lá, sou autoconfiante, crio uma empresa e a minha empresa quebra por algum motivo. Quantas empresas não quebram no Brasil, né, gente? Eu acho que muitas, a maioria das empresas top de mercado já quebraram em algum momento. E nesse quebrar, se levantaram e se reconstruíram. Então, quando a gente tem essa consciência, a gente consegue entender que aquele quebrar é um passo para frente. Mas tem pessoas que, quando quebram, criam uma crença de que, putz, eu não sirvo para isso. Meu Deus, eu não sirvo para ser empresário, para não ser uma empresária, eu não funciono minha mente, eu não sou preparado para isso. E ela criou uma crença de adulto, tá? De que ela é incapaz para ser um empresário ou uma empresária. E aí, a partir daquele momento, ela abandona o empreendedorismo e vai só trabalhar como empregado ou empregada de algum lugar, de alguma pessoa. Então, estou trazendo 2 exemplos de como as nossas mentes constroem crenças, tanto lá da infância, quanto numa fase adulta. Isso é dezenas de... Então, mais um exemplo, só para ficar bem específico para vocês. Uma situação de infância, onde eu vejo os meus pais se separarem porque um deles traiu o outro. Minha mãe traiu meu pai, ou meu pai traiu minha mãe. E a partir dali, eu crio uma crença de que relacionamento não presta. Os homens não são fiéis, ou as mulheres não são fiéis, independente de quem fez ali. Eu crio aquele padrão na minha mente, criei uma crença, isso me torna um adulto que não consigo me relacionar com outra pessoa, porque eu não consigo confiar, eu fico sempre com o pé atrás, eu já fico imaginando ela me traindo ou ele me traindo. Uma crença da infância. Mas isso também acontece na fase adulta. Uma pessoa que se relaciona aí com um companheiro, com uma companheira, e também é traído. A partir daquele momento ela constrói aquela crença e passa a não confiar mais em homens e mulheres. Então, independente em que momento da tua história a sua crença foi instalada dentro de você, você tem que identificar quando ela foi instalada, de que maneira ela foi instalada e começar a buscar trabalhar aquele momento, mudando aquele padrão de você. Então a gente toma decisões o tempo inteiro na nossa vida. A camiseta que eu vou usar, a hora que eu vou fazer a minha live, a água que eu vou beber, o tipo de água, vai ser uma água alcalina, vai ser uma água de filtro de barro, que também se torna alcalina. Eu tomo decisões a todo instante. E nesses momentos de decisões, elas são muito baseadas pelas minhas crenças. As minhas decisões são baseadas pelas minhas crenças. Então, é tomar uma decisão de, primeiro, identificar as suas crenças limitantes, as crenças que te atrapalham na sua vida. E é o que eu falei agora há pouco, gente. Pensa nas áreas da sua vida agora. Vou dar um tempinho para você de fato refletir. Pensa em cada área da sua vida agora. Pensa lá na área da família, na área social, o que você faz para a sociedade, na área dos amigos, na área financeira, na sua área profissional, na sua área familiar. Você pode trazer uma gama gigante, espiritual, emocional, saúde. Pense em cada área da sua vida hoje, nesse momento. Você está feliz nessa área? Ela está 100% como você gostaria? Se sim, agradeça e vá para outra área. Se não, se pergunte, por quê? Por que ela está assim? Assim que vier a resposta, ok, mas por que ela está assim? Por que mais ela está assim? Por que mais ela está assim? E por quê? E o que isso significa para mim? O que significa isso para mim? E por que ela está assim? E o que isso significa para mim? Então você vai começar a identificar uma série de áreas na sua vida
que está limitante, que está mal, ou que está boa. Então, essa área não está legal para mim. O que eu tenho que fazer para mudar? Quais são os meus comportamentos disfuncionais que fazem essa área estar ruim? Por que eu faço isso? O que eu acredito que faz eu fazer isso? Eu gosto muito de trazer essa reflexão profunda, porque a gente tem vários comportamentos, né, gente, que a gente não quer fazer, mas quando a gente já fez. Né? Eu não quero fazer tal coisa, mas quando eu vi, eu já fiz. Eu não quero gritar com meu filho, mas quando eu vi, eu já gritei. Eu não quero brigar com a minha mulher, com meu marido, mas quando eu vi, eu já briguei, eu já discuti. Eu não quero comer até ficar passando mal, mas quando eu vi, eu já comi. Então, a gente está muito nesse pilotinho automático. Quando eu percebo, eu já fiz. É algo que já aconteceu. E se já aconteceu, é porque eu tenho uma crença que faz aquilo ser um piloto automático. Faz eu executar, sem eu nem mesmo pensar. Já ouvi muitos clientes, quando eu trabalhava, e ainda trabalho, mas hoje em menor escala, com dependência química, muitos que iam buscar a sua droga de preferência chorando, não querendo usá-la. Mas a crença e a dor emocional é tão forte que faz eles fazerem isso. Isso também se repete em compulsões alimentares, isso também se repete em estruturas, qualquer situação de estrutura de vício. Então, identificar as nossas crenças limitantes e começar a entendê-las e, de fato, compreender por que eu sou assim. E aí, a partir do momento que eu compreendo o porquê que eu acredito, o porquê eu acredito nisso, por que eu faço isso, ou seja, por que eu acredito nisso, abrir um canal de autoacolhimento ali, abrir uma porta de ok. Essa é uma crença minha que talvez venha lá da minha infância, quando meu pai dizia que o que eu fazia não era mais que a minha obrigação. Eu vou fazer um trabalho com a minha criança interior, vou acolher a minha criança, fazer algum trabalho usando PNL, usando hipnose, ou qualquer outra metodologia que faça sentido para você. Ou eu vou, eu percebo que eu não acredito em homens, porque meu namorado, quando eu tinha 16 anos, me traía com a minha melhor amiga, e eu fui descobrir isso só depois de adulta. Eu vou cuidar daquela minha adolescente dentro de mim, daquele meu adolescente dentro de mim. Ou, entende, gente? Então, identificar as áreas da sua vida, levantar os temas importantes e se perguntar por que eu faço isso? Por que essa área não está bem na minha vida? Por que ela não está bem? E quando eu identifico por que essa área não está bem, aí eu começo a abrir um leque de transformação, começo a abrir um leque de mudança. Eu vou estruturando passo a passo. Quem não se planeja para falhar. Como dizia um dos grandes criadores da programação neurolinguística, o John Green, como diz, né? Ele está vivo ainda. Então, planeje-se. De fato, você quer mudar a sua vida? Comece identificando as suas crenças limitantes e mudando uma por uma, passo a passo. A mudança é um processo, gente. Sem querer mudar de um dia para a noite, num milagre, fazendo não, passo a passo. Identifica as crenças que te limitam. Identifica uma e trabalha aquela crença por um tempo. Depois vai na outra, trabalha aquela crença por um tempo. Faça a lista, como eu falei com a dica que eu dei agora há pouco, faça a lista das suas áreas da vida e quais áreas não estão legais. Por que ela não está legal? Vai se aprofundando nos porquês, E quando você encontrar a crença, comece a trabalhar ela fortemente, insistentemente, persistentemente, até você conseguir acreditar diferente. Como seria uma crença antagônica a ela? Transforme-a dentro de você e comece a perceber a mudança dos seus comportamentos. Porque começa a mudar radicalmente os seus comportamentos a partir de uma mudança de crença. O meu comportamento ele só é mudado quando eu identifico a crença que sustenta aquele comportamento. Porque muitos comportamentos meus, eu ouso dizer que a grande maioria dos meus comportamentos, eles estão associados a crenças enraizadas, a crenças profundas. E é a partir dali que eu transformo e mudo elas.